Câmara de Angatuba fechada por conta de surto de Covid-19. O repórter Esdras Pereira, você tem os detalhes dessa nota pra gente? Você que está ao vivo, boa tarde. Oi, Barazal, muito boa tarde para você, para todo mundo que está ligado na gente. Esse surto foi comunicado ontem, né? Quem que está contaminado lá na Câmara de Angatuba, então? O presidente da Câmara, João Meira, e também outros 6 funcionários, 6 colaboradores que trabalham na Câmara de Angatuba. Essa é a má notícia, mas a boa notícia é que todos estão apresentando sintomas leves, como coriza. O pessoal está sendo monitorado pela Secretaria da Saúde, então, nesse ponto, é uma boa notícia. O pessoal anda se recuperando por lá. Por conta desse anúncio da contaminação na Câmara de Angatuba, é claro que uma portaria foi publicada suspendendo os trabalhos presenciais por 10 dias. Então, trabalhos lá na Câmara de Angatuba, por enquanto, seguem no modelo home office. O pessoal vai se acostumando, vai se adaptando dessa maneira para preservar também a saúde dos outros funcionários que trabalham por lá. Os funcionários e colaboradores que ainda não foram testados, né, vão ser testados nesses próximos dias para saber como anda a situação em geral lá na Câmara de Angatuba. Bom, para entender também um outro contexto, essa contaminação na Câmara de Angatuba acaba impactando um pouco do cenário político lá na cidade. Isso porque a cidade vai ter uma nova eleição para prefeito e vice-prefeito, prevista, né, para o mês de agosto. Portanto, haveriam convenções partidárias na próxima semana lá em Angatuba, mas diante desse surto, dessa contaminação na Câmara de Angatuba, essas convenções partidárias foram canceladas neste momento. Só para o pessoal entender o que aconteceu. Houve eleição no ano passado, Carlos Turelli havia sido eleito, mas ele não foi declarado eleito porque teve a candidatura indeferida pela Justiça com base na lei da ficha limpa. Desde a eleição de Carlos Turelli esse indeferimento da candidatura, quem assumiu foi o presidente da Câmara, o ex-presidente da Câmara, no caso, né, João Damasceno. Ele vem ocupando o cargo desde 1º de janeiro até que seja feita essa nova eleição. Só para encerrar aqui, Barazal, sobre esse contexto de Covid-19, não sei se você concorda comigo, mas a gente tem tido a sensação de que o cerco está se fechando, a doença vem se aproximando cada vez mais. A gente que está na cobertura diária vai ouvindo histórias, familiares que vão sendo contaminados, amigos. Então a gente chove no molhado, mas não deixa de dizer informações importantes. Pessoal que puder ficar em casa, continue em casa, porque esses números estão se transformando cada vez mais em histórias, porque eles se aproximam. Então fica esse recado final aí, Barazal, porque não tem sido fácil não, viu? É verdade, Esdras. Apesar do avanço da vacinação, é preciso tomar cuidado ainda, né? Não existe ainda a condição, por exemplo, de sair tranquilo pelas ruas, de tirar máscara, etc. Estamos vendo isso em outros países, mas aqui ainda não tem essa condição, principalmente em nossa região, né, Esdras? E todo mundo, eu até falo com você que está em casa, certamente você conhece alguém muito próximo de familiares ou de amigos que faleceu, ou muito mais do que uma pessoa, né? Eu conheço várias pessoas que morreram por causa da Covid-19. Só eu, né? E as pessoas em casa também. Então, assim, não é brincadeira. E quem já teve essa doença, quem já enfrentou essa doença, sabe exatamente como ela age e como é perigoso, né? E aqui em nossa região, só para você ter uma ideia, apesar do avanço da vacinação, aqui em nossa região os hospitais continuam lotados. Há quanto tempo a gente vem falando que o hospital está lotado aqui em Esdras? Muito tempo, Barazal, e a gente vem tendo provas de que a doença é muito avassaladora, porque um dia a pessoa está bem. Eu cito um exemplo aqui de um amigo próximo, ontem mesmo conversei com ele, estava recuperando um pouquinho, de sinais de recuperação, e hoje eu tive a notícia de que ele foi para UTI. Então, assim, não é querer alarmar, mas assim, a gente se preocupar mesmo com a condição das pessoas, porque a doença, ela é muito avassaladora. Ela mostra que um dia você pode estar bem, com sinais de recuperação, e de repente você não fica bem. Então, os sintomas podem ser leves no começo, depois podem avançar. É uma doença muito individual. A gente vem percebendo cada vez mais que não há uma tendência, um protocolo comum dessa doença. Então, é por isso que as pessoas devem se cuidar cada vez mais. Por isso que a gente não deve tirar pelo outro, fazer uma comparação. Ele passou bem, eu vou passar também. Cada um tem a sua história, cada um tem o seu, né? Enfim, o seu enfrentamento aí dessa doença, se ela vier. Um abraço, Esdras.